Olá, tá no ar seu podcast de cara com envelhecimento, seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Eu sou o jornalista Felipe Laudi e te convido a nos acompanhar em mais um episódio. E continua com a gente a psicóloga Samantha Cittart. Oi, Sá. Oi, estamos aqui de volta. Estamos aqui com o nosso médico geriatra Newton Terra. Oi, Newton. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Tudo ótimo. E mais uma vez a nossa querida Neissa Fernandes. Que bom que tu continua com a gente aqui. Obrigada, Felipe. Estamos aí. Vamos tocar, né? Vamos sobre tocar. Envelhecimento para ajudar essa turma aí. Porque tá quando eu vindo, tava né? esquentando, a gente teve que, ó... Porque hoje o tema é formação, capacitação dos cuidadores de idosos. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas tão importantes? Mas acho que antes da gente detalhar um pouco mais sobre isso, vamos começar com uma palavra muito forte que o Terra trouxe no último episódio. Se você que está aí não acompanhou, volta lá no episódio anterior, que a gente falou um pouco mais sobre essa necessidade do cuidado até chegar aqui. Institucionalizar o idoso. Que palavra forte é essa? Porque nesse momento parece que o idoso acaba sendo algo descartável. Ou um estorvo. Também. Por que essa palavra, Terra? Assim, ó. Primeiro, deixa eu comentar. Essa palavra institucionalizar está substituindo o albergue e o asilo, porque isso dava uma conotação de abandono. Vai botar um asilado, um albergado. E aí copiaram do inglês, de institucionalizar em inglês. Só que, em inglês, institucionalizar tem um sentido a mais que é de cuidar. Mas aqui no Brasil, não. Claro, não vamos discutir agora, isso não é problema para nós, ok? Sim. Mas, na realidade, o que ele está dizendo é dar caráter de instituição para o idoso no Brasil, porque foi copiado do americano, o que não tem o menor sentido. É colocar o seu familiar num residencial geriátrico. Deixa eu fazer um parênteses também nisso. Sim. É bom que o público que está nos assistindo saiba. Volta e meia eu sou consultado. Terra, não tens nenhuma geriatria para indicar? Perfeito. Isso me dá uma dor na espinha. Geriatria, pessoal, é uma especialidade médica. Não é um residencial. Exato. Geriatria é uma ciência médica que vai tratar dos doentes idosos, dos idosos doentes. Mas ficou, não é? Esse daí a gente precisa erroneamente. fazer um recorte, é uma boa e colocar oportunidade isso, porque para todo corrigir mundo para a fala. população. Pessoal, não digam isso. Mas Eu Terra... vou colocar o meu pai ou meu familiar, me dá o nome, de um residencial, de uma clínica, o termo que vocês quiserem. Mas não numa geriatria. Não é geriatria. É o lugar que esse idoso vai ficar e que vai ser bem atendido em todas as suas necessidades, como era tratado ou até melhor do que na Agora eu vou casa. problematizar. E por que ainda a gente tem O termo residenciais ainda Isso, como geriatria fulano isso que eu queria de tal. voltar, Aí para eu explicar. Porque, Porque não como que a gente existia esse educa programa a de população? pós... Vamos não voltar. existia Para Sabe por quê? explicar. Porque não existia o podcast Para de cara explicar. com envelhecimento para corrigir a população. Porque aqui Verdade. ficar de cara Agora, pode, quem tá? pode? Falamos sobre Tá isso. errado, é uma coisa errada dizer Institucionalizar. Aí a gente está falando sobre essa instituição Isso. e dentro dela, Eu que posso tipos dar? de existem? Tá. O Terra abordou muito bem essa questão do termo geriatria, né? Sim. Agora, gente, aí eu tenho que responsabilizar, e o termo é esse, as nossas instituições que dão autorização de funcionamento sem saber do que se trata. Cá para nós. Cá para nós. Há muito tempo a gente vê isso e a gente sabe o quê? Como diz o Terra, geriatria não é permanente. A pessoa vai para lá para tratar uma patologia, para tratar uma questão momentânea, temporal, e para retornar para sua casa. Ela não vai morar num hospital geriátrico, numa clínica geriátrica. Agora, residencial geriátrico é como tu dizer assim, ó, todo mundo que é doente vai botar lá, né? Só que tem um detalhe, para ser uma clínica geriátrica, para ser um residencial geriátrico, teria que ter a presença do médico geriatra 24 horas. E tem?
Óbvio. Não vou nem falar. Deixamos no ar. Uma outra coisa, a classificação que tu me perguntaste. A parte de gerontologia, que estuda o envelhecimento, que também tem como, vamos dizer assim, foco o cuidado do idoso e a formação desses cuidadores, a gerontologia há muito tempo foi criada, primeiro que a geriatria, né, Terra? Sim. E aí, a partir da gerontologia, o pessoal falava muito no termo do guarda-chuva, né? Que a gerontologia era um guarda-chuva. E foi questão de 3 anos depois, né, da criação da gerontologia, apareceu o termo geriatria para atenção às patologias do envelhecimento. Então, essa é a diferença. Os residenciais, já diz, é morada, com cuidado, com um olhar, né, principal naquele idoso, nas suas necessidades especiais daquele momento. E qual é a diferença de um residencial para uma ILPI? O residencial é uma ILPI, é ok. uma instituição de longa permanência. A instituição de longa permanência é onde esse idoso vai ficar para os seus cuidados, com equipe multidisciplinar, com atenção médica, cuidadores preparados e todo um corpo de multiprofissionais. Eu acho assim, ó, de extrema importância o que a gente está falando e a gente poder colocar os pingos nos is, né? O que é uma ILPI, o porquê não uma geriatria, as nomenclaturas, porque o que eu vejo dentro da minha área, né, dentro da psicologia, os psicólogos não têm esse saber, esse conhecimento, né? Sim. Esse conhecimento. Então, chega lá um familiar, né, ou um idoso, como que a gente vai educar as pessoas, né, com esse problema? Ah, não, vai lá e coloca lá numa geriatria. Então, como é importante a gente informar, educar os profissionais que estão atendendo os idosos, né? Porque não é todo mundo ainda que vai fazer. Os que querem trabalhar com envelhecimento, eles não entenderam ainda o que é trabalhar com a saúde, no caso, junto com o médico especialista, que é o geriatra, e o que é trabalhar com a gerontologia, que é a parte de cuidado. Eu sempre faço uma piadinha, não é piadinha, é uma realidade, eu acho, Terra, né? Vejam só, eu sempre digo assim, o médico, ele vai te medicar, ele vai pedir os exames, ele vai acompanhar, né? Essa tua curva de ascendência, descendência, porque o idoso tem muito disso, né? Hoje está tudo equilibrado, mas amanhã tem que fazer um ajuste, né? Até dentro da saúde, pela questão das comorbidades, que o que são? São doenças que aparecem a partir de um diagnóstico. E vão surgindo outras, né? E aí entra a medicação para cá, outra medicação para lá. E o que o pessoal geralmente faz? Ah, vou no cardiologista, vou no pneumo, vou nesse... Vai no geriatra, gente. Fazendo psicólogo, propaganda, não. E psicólogo, então, que é para aderir, né, o tratamento, a dar conta dessa fase da vida, é o último. Aceitar essa situação, né? E então, todos os multiprofissionais podem ajudar, tanto o familiar quanto o idoso. Porque se tu vai no pediatra, leva a criança ao pediatra, por que não levar ao geriatra? Exatamente, que tem uma visão geral desta faixa etária e das suas patologias. Mas aí, o que acontece dentro disso tudo aí, ó? Até as pessoas que querem trabalhar, eu vejo jovens psicólogos, estudantes de psicologia, de fono, de outras, né? Que querem trabalhar com o idoso. Mas aí, quando eles chegam para conversar comigo, muitas vezes, eu digo, tu tens que falar com o geriatra, porque ele quer trabalhar a patologia da fonoaudiologia. É diferente isso, né? Então, gente, nós temos que esclarecer isso, inclusive para aqueles que estão vindo. O cuidador é a mesma coisa. E da importância da capacitação de Exatamente. todos os profissionais Olha dentro só. da área da geronto. Trabalhar um gerontólogo, um geriatra, tem diferença em geriatra e gerontólogo? Sim. Qual é a diferença? O gerontólogo, teoricamente, é aquele profissional que estuda o processo de envelhecimento e também tem um atendimento multidisciplinar. Isso. Tu pode ser um gerontólogo. Vanessa. É. Tu pode ser um jornalista, fazer um curso
tem uma faculdade de De graduação que é qualificação, diferente, tem 3 é outra universidades. coisa. Para qualquer Que é formação. aquela graduação. Aliás, ser médico. agora... Eu discuto ainda. Agora, Eu também. no dia 24 de março passado, se comemorou o Dia do Gerontólogo. Em março, Exato. agora passado. Porque tem o gerontólogo que fez um curso de graduação, que é um curso de bacharelado ou tecnólogo, não tem Voltado mais licenciatura, para a gestão. voltado mais para gestão, perfeito, um curso de 8 anos, Tem uma mais 3 graduação, sim. graduação, e que pode se tornar especialista, como é o caso da Neissa, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mediante a formação de um curso. Para ser geriatra, tem que ser médico. Porque é é uma especialidade. especialidade médica, para ser geriatria. Então, o médico, o geriatra, é a ciência que trata das doenças geriátricas, do idoso doente e, claro, em todos os seus aspectos preventivos, de tratamento, de reabilitação e de promoção de saúde. Já o gerontólogo também tem essa visão multidisciplinar, mas ela não é médica. O gerontólogo não é médico. Exatamente, complementando, né? É o que estuda a ciência. Tu pode, a partir do momento que tu estudares o envelhecimento e prestares uma prova na sociedade, pode ser teu colega. Pode Mas ser deixa meu eu falar colega. uma coisa que é Eu sou importantíssima, titulada. que a gente está falando de instituição, independente da nomenclatura. Momento dificílimo para a família. Existem várias causas de institucionalização, financeiras, sociais, médicas. De repente, eu não tenho mais condições de dar assistência, por exemplo, o meu idoso que tem uma demência. Eu não tenho mais condições, eu não sou competente, e nem mesmo o grupo de cuidadores que eu consegui formar, e é um momento difícil. São raros aqueles casos, mas acontecem, que o próprio idoso pede para ir. Porque ele não quer ficar sozinho, porque ele quer se socializar, porque ele quer ficar num ambiente com outras pessoas, porque ele quer se sentir útil, ele vai para o residencial e participa de atividades. Não é o mais comum, mas também acontece. Mas tem que a falar nossa isso. preocupação, Felipe, é com aquele que tem que ir, e aí vem a coisa mais importante. Qual o residencial? Qual ir? Tá. O que eu preciso Vamos ter voltar, nesse Esther. residencial? Antes eu da acho gente que entrar vamos nesse meio, vamos antes- voltar um pouquinho. Vamos lá. Não, é que o Terra vai, A assim. gente vai lá na frente. Nada como um professor, né? Maravilhoso. Vai, E vamos foi lá. minha banca de mestrado. E foi minha banca de mestrado. Eu quero trazer um pouco, né, para trás aí a discussão, porque eu recebi essa semana, né, de uma amiga muito próxima, ela falando, tá, e como que eu pergunto, como que eu falo, como que eu abordo o assunto com meu pai para que eu quero institucionalizar? Olha, Eu vou jogar aqui para vocês, porque isso também eu eu respondo. conto, tu conta. Calma aí. Isso também eu respondo, né? Isso aí eu trabalho com as famílias exatamente isso, né? Exato. Então a gente não tem uma fórmula mágica, porque eu tenho que entender todo o contexto, né? Eu tenho que Exatamente. entender o que foi falado nessa família, qual que é o quadro do idoso, o que é essa representação da institucionalização para a família, para o filho, né? O que está acontecendo nesse contexto também, né? De Exatamente. estar morando junto? É que eu não posso falar, porque senão eu já vou entrar no caso. São casos e casos, Mas- né, Samanta? Aham. São Mas casos eu quero, e assim, casos. problematizar, porque esta é uma pergunta Recorrente. recorrente. Verdade. E assim, Samanta, eu te digo, tu tem completa razão. Cada caso é um caso. As realidades são diferentes. Às vezes o idoso, como disse o Terra anteriormente, né? Ele está naquele processo, não quero incomodar e eu vou aceitar. Eu vou te dizer assim, ó. O meu primeiro desafio dentro da gerontologia, eu sou administradora hospitalar também, né? E por isso eu sou gerontóloga, porque eu não sou médica. Se eu fosse médica, eu seria geriatra, né? Mas o que acontece? O primeiro asilo que eu administrei, 5 anos, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, o que a gente lá via muito? Que quando o paciente entra nessa situação de contrariedade, para a demência se instalar, anotadinho, tá lá na minha dissertação de mestrado, de 3 a 4 meses a instalação da demência.
Por quê? Porque ele vai se desconectando do mundo como ele se desconectou da família. A família é um elo importantíssimo. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, voltei para o Rio Grande do Sul e me instalei aqui no Sul, eu botei o centro-dia por quê? Porque eu sou favorável que o idoso só deve ser institucionalizado quando ele não te reconhece mais. Porque ele não vai ter sofrimento, ele não vai ter esta coisa da desconexão, porque a patologia já fez isso para ele, né? E eu vou te dizer que nesse momento eu acho isso favorável, aquele idoso extremamente afetuoso e ligado à sua família. Tu sabe nisso? Porque antes disso é um sofrimento. Uma das poucas... Bom, aí eu já vou discordar. Doenças em que nós sugerimos... Tem outro lado. Sim. Uma das poucas doenças. A gente tenta fazer o máximo que o idoso permaneça na sua casa com a sua família. Exato. Isso é o ideal. Mas só tem uma situação, e tu comentaste agora, que é a demência. E dentre as várias causas de demência, a mais conhecida de todos vocês é a demência de Alzheimer. Isso. E essa demência de Alzheimer causa um desgaste para a família e para o cuidador incomensurável. Cansaço físico, estresse, depressão, dores articulares, lombalgia, ansiedade. Estamos falando Tristeza. do cuidador. Exatamente. Do cuidador dessa Exato. pessoa. Pode ser um informal, pode ser um É. familiar que não pode mais. O sofrendo cuidador família. E aí, eu tenho que colocar nesse local e a gente sugere. Ah, não vou fazer isso no primeiro momento, o pai cuidou tanto de mim, a mãe me cuidou tanto, me deu tanto afeto. Como é que eu vou fazer isso? 6 meses depois estão me ligando. O senhor não tem uma instituição para me recomendar? Exato. É a única situação. Pessoal, o resto, claro, tentem manter o idoso em casa. É porque daí a gente entra naquilo que nós falamos no programa passado, que a gente está afunilando, né? Eu penso, por exemplo, eu como filha única, como que eu vou trabalhar, cuidar de um aqui, cuidar de outro ali, não sei, né? Então, assim, e daí? E meu casamento? E minha vida? Quer dizer... Exatamente. Porque daí vem, Mas vem a sociedade e fala assim, você tem que cuidar, Não. tal, não sei o que. Não é dessa entra essa forma. figura que eu estou dizendo que é da maior Que é o importância. cuidador. Olha, eu disse que é crise mundial. A família brasileira não tem mais condições de cuidar. Mas a gente tem o Estatuto do Idoso que fala que a família que tem que cuidar. Há Você vai, eu 20 converso anos lá com a minha atrás- amiga de Londres e fala assim, minha mãe foi morar num prédio onde só tem idosos, custeado pelo governo, que vai lá a enfermeira, que vai lá o médico, tal. É outra realidade. É outra cultural. realidade. É Mas que se assim, você ó. chega e conversa com esse idoso, porque muito pouco se ouve o desejo do idoso também. Tem essa coisa que eu ia dizer. Gente, tem toda uma estrutura familiar, tá? Que fica em volta desse idoso, né, Terra? E por vezes atropela a situação, tá? Por não estar preparado. Aí entra o gerontólogo também, junto com o médico geriatra, que vai falar das patologias, o gerontólogo vai falar da situação social dessa família, como é que vai ficar. Porque isso é importante também. Manter o laço de afetividade, aquela coisa. Quando chega nessa situação, filho único, tem um marido, tem um filho, né? Outras questões para resolver. Entra o cuidador, por exemplo, ele não precisa ser institucionalizado. Ele pode ter o cuidador em casa. Perfeito. Né? Ele pode ter o cuidador até um certo limite também. E aí, quando chegamos nesse ápice, né, de total demência, né, o que faz? Institucionaliza, porque realmente vai ficar mais barato, né? Não, e ele vai ser mais E bem vai assistido. ter qualidade Ele vai ser de mais bem- atendimento. ele vai Mas ser nem mais sempre- bem E a cuidado. estrutura dele Nem também tem que sempre, ser maior, Luísa. que em casa não tem. Nem sempre o idoso ficar com o familiar é saudável. Não. Às vezes é até... Prejudicial. eu ia prejudicial à dizer, saúde mental. gente, eu já recebi pessoas Então, a gente em que precisa eu problematizar isso, não é? e eu encaminhei para psicólogos porque eu vi que a família tinha que ser tratada primeiro. É que Verdade. essa fala do Terra me deixou pensativa também. Ele falou que você possa ficar com o idoso o máximo tempo possível
né? Ele já tá. Sim. Isso daí já tá assim, cultural, né? Já tem todo Mas tem um uns processo tem de uns- culpa. tem uns A pessoa detalhes. que escuta Aí, ó. isso, Terra, Mas assim, já ó, fica assim. Tem uns detalhes, Felipe. Claro, como se falou, cada caso é um caso, eu digo, geralmente geriatra e gerontólogo tem que agir de uma maneira análoga ao que um alfaiate trabalha. Sob medida. Sob medida. O que a Samanta Perfeito, tratou agora, o que perfeito. eu falo, o que eu digo, como é que eu ajo, como é que eu preparo. Aí entra os cursos. É. E aí entra os cursos. Exatamente, como é que eu lido com isso? Mas a minha preocupação, já que está se fazendo instituição de longa permanência, é que se alguém que está nos assistindo, que tem um idoso, ou que está pensando nisso, ou o próprio idoso está pensando em ir para uma instituição, procure uma instituição que tenha profissionalismo. Ou seja, Exato. eu estou muito acostumado a ver prédios lindíssimos, a parte de hotelaria maravilhosa, mas os profissionais não são tão competentes para assisti-lo. Não. Muito cuidado. Então, o que é que eu sugiro? E essa preparação? Leva, conhece e vê quem é o médico, quem é nutricionista, quem é o assistente social, quem é o fisioterapeuta, quem é o psicólogo, enfim, quem é a Confirme equipe. a formação Mas você sabe que eu multidisciplinar. falo, olha, Confirme e isso. vai conhecendo São pessoas outras, preparadas. outras. A gente não conhece um monte de escola quando vai colocar criança em escola. É a Instituições. mesma coisa. Não Exato. estou falando, não estou comparando, não estou infantilizando Não, mas, em por hipótese exemplo, alguma. não, é o cuidado que mas se é tem o pra cuidado isso. que a E gente aí, tem com a onde criança, é que vai eu vou ter com o deixar o meu idoso. pai, que eu tenho adoração? Onde é que eu vou deixar minha mãe, que eu amo de paixão? Num lugar que ele seja... Afeto não vai faltar, porque eu vou dar. Mesma distância, eu vou lá. Mesma distância, mesmo que ele não more comigo... E mesmo que não te vai reconheça, faltar tu vai ir. afeto pelo meu pai, pela minha mãe. Exato. Mas eu preciso que alguém cuide. Eu não tenho mais condições de cuidar, por N razões que já se comentou aqui. Procure uma instituição que tenha profissionais da área. E profissionais formados em Não, aí instituições falar assim, reconhecidas. tá, é evidente. Também tem A isso. outra- Com Ah, experiência tem. nisso. Aham. Gente, agora, assim, não querendo te atropelar, mas já entrando nessa questão. Atrapalha, vai atrapalhando. O que é a quantidade de cursos que se vê nesta internet de 30 horas e sai cuidador. Gente, 30 horas não sai mesmo. Pois é, quem é um cuidador? Quem é essa pessoa? Como é que é feita essa capacitação? Eu posso ser um cuidador? Quem não é da área da geriatria, da gerontologia? Qualquer um pode ser, desde que queira ser. Porque também tem o seguinte, não se coloca para cuidar a tia aquela que é solteira, porque ela tá solteira e ela não tem habilidade nenhuma, nem preparo e nem paciência. Porque tem que ter paciência também, né, E se Samanta? E eu falo. E eu ser falo- capacitado. E eu Agora, puxando se a sardinha pessoa pra não Ney. quer, não dê, gente. Isso não vai dar certo para ninguém. Olha, quando eu vou puxar a sardinha, lógico, para o curso da Neisa, a qual também eu sou professora do E curso. o Terra também. O Terra nós também, todo tal. mundo coleguinha. Porque todos os profissionais que estão nessa formação têm mestrado. Ou doutorado. Ou doutorado. Tem um perfil? O quê? Tem que ter um perfil para ser um cuidador? Que tipo de características? Eu te diria. Tem eu que te gostar, porque muita gente que entra no curso, eu faço assim, a desistência até eu da te pessoa, diria porque eu vou o até seguinte, Eu também. Eu te diria o seguinte para a tua pergunta. Eu ajudo a desistir, Tem mas que eu vejo ser- que não tem jeito. Tem que ser um ser humano de qualidades, é o que mínimo que se espera. É. De qualidades especiais, com muito amor ao próximo e muito solidário, senão não se candidata. Exatamente. Se não for uma pessoa com essas qualidades especiais, que tenha humanismo e que saiba trabalhar com humanitude, é diferente. É. Humanismo é a compaixão, é a piedade, benevolência. Humanitude é um olhar diferenciado, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro e agir de acordo com os seus interesses, com os seus gostos, com as suas preferências. Então, o perfil de um cuidador é esse. Se não tiver amor ao próximo, se não for solidário, se não tiver uma formação humana e que não saiba trabalhar com humanitude, não se candidate. Mas sabe que Ter tem atitude. muitas pessoas que já são da família, por exemplo, cuidadores não,
Cuidadores familiares. Não, eu tô falando de vínculos? a pessoa que ajuda, já está há anos em Os casa, empregados os empregados domésticos e tal. a- Gente, sim. se essa pessoa dá formação para essa pessoa, né? É isso que eu já tive Seja- vários casos, por exemplo, de pessoas me telefonando, olha, tem uma empregada doméstica lá que já acompanha a minha mãe há 15 anos, nos criou, está ajudando a criar os netos e coisas. Daria para ela fazer o curso? Manda. Ela tem E paciência. que habilidades pra esse são curso. essas que o cuidador tem que ter? Essas que o E práticas? doutor Terra tem. As práticas é o seguinte, minha gente. O que o cuidador faz? O cuidador faz tudo aquilo que aquela pessoa idosa já tem limitação e não consegue fazer. É para isso que surgiu o cuidador, né? Naquele sistema americano do care, né? É isso, é cuidado, tá? É uma pessoa... Dá comida, dá remédio, dá tomar se banho. não for numa ELPI, porque numa ELPI a legislação diz que somente o pessoal da área de enfermagem pode dar medicação. No domicílio, gente, tu não vai botar num domicílio todo aquele corpo multidisciplinar, é aquele empregado doméstico que já acompanha, aquela pessoa que já conhece o sistema, que já conhece, inclusive, sem saber, mas ela já conhece os sintomas, os sinais desse idoso, não é? E ela já consegue congregar isso às suas atividades de atendimento, como, por exemplo, fazer uma dieta, né? Por exemplo, um diabético, né? Balanceada. Por quê? Porque já aprendeu com a nutricionista dessa pessoa. Vocês acham, vocês que estão perto dessa formação, esses profissionais que se capacitam, falta o quê? Falta mais manejo, uma formação inadequada ainda? Eu acho que é a questão da formação adequada. Porque o que eu vejo hoje? Por exemplo, profissionais de uma área dando curso de cuidador. O que ele vai ensinar? Ele vai ensinar o conhecimento dele. Eu não tenho como, por exemplo, ensinar psicologia, que a Samanta é doutoranda hoje em psicologia do envelhecimento. Eu não tenho como ensinar geriatria, porque o médico é... Como é que eu vou ensinar um cuidador tudo aquilo que ele precisa ter um conhecimento? E aí eu vou te falar, né? A Sociedade Brasileira recomenda 160 horas mínimas. Em 30 horas, em 60 horas, um profissional só. Como é que ele vai passar tudo isso? Uma coisa muito importante, Felipe, antes que impraticável. acabe esse podcast hoje, é assim, ó. Estamos quase chegando no Essas fim. pessoas, os cuidadores, não têm autonomia para decidirem sobre isso, ok. Eles são instrumentalizados. Não tem um cuidador que vai fazer, por exemplo, uma prescrição de exercício físico ou prescrição de dieta sem passar pelo nutricionista e sem passar pelo educador físico. Ele somente é instrumentalizado para fazer aquela ação que o responsável prescreveu. Isso é fundamental. E é uma profissão hoje regulamentada? Não é uma profissão. Não. Infelizmente. É uma ocupação. Eu não sei há quantas anos, isso aí já tem trabalho, Já tem grupos tentamos em várias Brasília e vezes tal. regulamentar e não... Uma outra coisa que eu julgo importante, assim, nesse curso que eu participo, entra eu tenho a política. honra de participar da NEIS, que é um curso excelente, porque tem essa carga mínima de 160, mais as práticas. E Eu estágio. tenho, tu perguntasses ali o que é que faz. Eu tenho 91 competências escritas. 91 competências do que ele deve fazer para ser um bom cuidador. Mas, resumidamente, eu te diria, a partir do momento que ele consegue manejar, que ele pode ser útil nas atividades básicas da vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária, que é aquilo que o Laciano está falando, quais são as básicas? O dar banho, alimentação, se locomover, a higiene. As instrumentais são um pouquinho mais complexas, administração de medicamentos, trabalhos domésticos, transporte, enfim, são 9. E a básica são 6. Então, se ele já souber, imagina, estou assim resumindo, são 91 competências. Mas essas básicas que tu falaste é fundamental. E acho que, acima de tudo, também saber conversar, porque
Excelente. Ser um cuidador que Gente, saiba o conversar. cuidado Excelente. não é somente a questão patológica, isso é saúde, né, Terra? Nós temos a questão da sociabilidade, do entretenimento, da parte psicológica que traz o bem-estar e a tranquilidade para o idoso. Tem tudo isso, gente. Não pensem vocês que cuidar é simplesmente, eu sempre digo, dar remédio, dar papá, botar na caminha e dar banho. Não é só isso. Deixa eu pegar o teu gancho aqui, Felipe, tu disseste. Por favor. Conversar, ouvir. E eu quero deixar de sugestão para a audiência. Tem um filmezinho no YouTube sobre humanitude. É de um francês, mas ele é traduzido. Procurem no YouTube o filme de um francês. Demora 3 minutos e 4 segundos, uma coisa assim, não me lembro. Humanitude, de um francês que vai numa instituição de longa permanência na França que só tratam pacientes demenciados. E ali vai ter a resposta Do que é isso? da conversa. Acho que a de gente até escutar. coloca assim Esse filme é emocionante. Boa ideia. Então, isso Vamos que tu deixar falasse aqui agora, embaixo o link coisa desse boa vídeo. de falar, a gente pra está falando poder aqui, assistir. banho, medicamento, isso, cortar, enfim, os cuidados gerais. Conversar. Gente, o Isso é papo tá importante. muito bom. Tá ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer uma série sobre esse assunto, porque tem muita coisa que a gente não abordou ainda aqui. Tem que trazer a Nenissa mais Importante. seguido aqui. Ah, que maravilha. Muito trazer a obrigado. Nenissa. Foi muito bom contar contigo. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? Eu sempre digo a nossa função, o Terra sempre disse, né? Nós somos educadores sociais. É isso que nós somos. Educadores É. sociais. Contato aí, Neisa, muito obrigado. Obrigada A Neisa a vocês. Rejane Machado Fernandes, professora e gerontóloga. Contato aí da Canoas Day Home, canoasdayhome@gmail.com para entrar em contato e você poder conhecer mais o trabalho da instituição que completa Façam 20 formação, anos. façam formação. décadas. façam Isso, formação adequada. vamos ajudá-lo a se preparar melhor, perder os seus medos, não é? E sorver isso também com tranquilidade, né? Por favor. Isso é importante. E eu quero aproveitar também, Terra, e te convidar para falar do teu livro, né? Ah, rapidamente. Estratégias para retardar o envelhecimento. Não. O que trata esse livro, Terra? Aqui rapidamente. Aqui eu recomendo, dou sugestões para que as pessoas possam adotar medidas que possam intervir no processo de envelhecimento, e a gente pode, em alguns, existem várias teorias, mas algumas já estão comprovadas, o que a pessoa pode fazer para intervir no processo, que é uma maneira de retardar, e a outra, orientações de como prevenir em vários níveis, primário, secundário, terciário, as principais doenças que incidem na velhice. Basicamente é isso. Então, olha só, eu acho que é um dever de casa, inclusive, para quem quer ser um cuidador. Ler esse livro também. Com certeza. Para ajudar absoluta. nessa formação. A né, autopercepção do processo de envelhecimento tem que ser trabalhado. E- Para poder cuidar, tem que Por cuidar favor. da gente em primeiro lugar. Dica preciosa aí que para você ter acesso aos locais de venda está disponível na livraria Cameron, do Shopping Total, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, 545, e também na livraria Espaço Cultural, no prédio 41 da PUC-RS, tá? Para você poder adquirir esse livro do Newton Terra. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente encerra mais uma edição do podcast. Nos acompanhe pelas redes sociais, pelo @decarapod. Semana que vem tem um novo assunto para você. Tchau, tchau. Porque ficar de cara que pode, né? Deve.